Boa noite, pessoal. Para nós é motivo de satisfação tê-los aqui conosco nesta terceira noite do nosso mini curso Os Segredos da Alimentação de Vacas Leiteiras. E para essa nossa etapa nós temos programado então conversar um pouco sobre como a gente faz para colher mais qualidade nas nossas pastagens, baseadas em técnicas de manejo de pastagens, que é o que nós vamos discutir na noite de hoje. Eu preparei a apresentação para em torno de 1 hora, nós vamos tentar vencer o conteúdo dentro desse período. E à medida que forem surgindo questionamentos, vocês podem então deixar aí no chat do YouTube ou mesmo no grupo de WhatsApp que foi criado previamente. A parte da contextualização, então as etapas que nós já vencemos aí dentro do nosso cronograma estão aí. A contextualização, a questão de responder ali aqueles 2 questionamentos que foram feitos na etapa anterior, fisiologia ruminal. Então hoje nós vamos trabalhar o item 4 e 5. Então vamos tentar responder aí os 2 questionamentos que estão postos ali. Pasto em que condições e por que não só pasto? Por que eu não vou trabalhar só com pastagens? Apenas relembrando o resumo que nós deixamos no final da primeira etapa. Então, para áreas de morro ou que tenham pedra, nós devemos priorizar o uso de Emarte ou missioneira gigante. Para aquelas áreas planas que não tem pedra, nós podemos trabalhar com o Tifton 85, ou seja, áreas que eu posso fazer roçadas, então eu tenho a opção de trabalhar com essa forrageira que tem um potencial produtivo um pouco maior, mas que vai me exigir roçada em algum momento do ano, então tenho essa opção para áreas onde eu posso fazer roçada. Terreno encharcado, somente Emarte. Áreas sombreadas, missioneira gigante ou consórcio dela com amendoim forrageiro. Para o pioneiro e para o curumi, eu devo preferir áreas planas, jamais trabalhar com os trevos isolados. E sempre lembrando que consorciar, pessoal, consórcios, pastagens polifíticas são muito mais produtivas do que as pastagens trabalhadas de maneira isolada. Então nós temos que consorciar sempre que possível, tá? Partimos de que premissas, meus queridos? Temos aqui um tripé baseado aqui na planta, no solo e no animal. Então seria o triângulo básico aí da produção pecuária. Nós temos esses 3 componentes no sistema que precisam ser equilibrados entre si, e o ser humano como um outro componente, como um 4º elemento aqui desse sistema, que a gente vê que poderia estar dentro aqui, mas a gente vê ele à parte nisso aqui, porque é quem faz o manejo, quem faz as intervenções, quem faz as mudanças, com vistas a manter o equilíbrio entre esses outros 3 componentes do sistema. Então, quais são as premissas do nosso manejo de pastagens? A primeira premissa é que o ruminante precisa pastar. E isso eu acredito que ninguém discute, né? A segunda premissa me diz que a planta precisa de folhas, porque é através das folhas que ela vai fazer a fotossíntese e vai poder crescer. A terceira premissa que eu trago é que o solo é a base para os 2 anteriores, né? Para a planta e para o animal. E por fim, o produtor rural que precisa dos 3 componentes desse sistema. Então vejam que quem faz todo esse manejo aqui é o produtor rural, que é o 4º elemento colocado aqui. Temos aí que um bom planejamento forrageiro pode resultar no quê? Menor uso de concentrado, menor uso de silagem e também uma menor necessidade de proteína no concentrado. Nós sabemos que a proteína é o componente mais caro dos concentrados, das rações em geral. E então me diz muito, né? Significa muito poder reduzir o teor de proteína da minha ração, porque isso necessariamente vai impactar financeiramente. Eu vou conseguir uma ração mais barata e com isso eu vou baixar meu custo de produção. Isso, claro, dentro de um
de um sistema de manejo alimentar planejado, né, com balanceamento de dieta correto e feito da maneira certa. Tá? O que isso importa? Né? Alguém pode estar se perguntando que importância tem isso. Então vamos lá. Se eu pegar uma propriedade e estratificar os custos de produção, facilmente nós vamos chegar próximo dos 70% dos custos totais de produção de 1 litro de leite. Nós vamos chegar nesse número aqui para a alimentação. Os demais custos todos se distribuem em fatias menores dessa pizza. Agora, se eu pegar somente alimentação e estratificar, agora eu quero saber o que é concentrado, o que é pastagem, o que é silagem e o que é sal mineral dentro dessa fatia de alimentação aqui. Vejam por quanto responde o concentrado. A ração dentro dos custos de alimentação, ela chega a 75%. Então, fazendo um cálculo simples aqui, nós temos que praticamente a metade do custo de produção de 1 litro de leite é concentrado. Isso nessa propriedade que usa com critério, com parcimônia. Imagina nas propriedades onde a gente não tem critério para o uso de ração, quanto ela significa dentro do custo de produção de leite. Portanto, manejar é preciso. Então, eu preciso fazer um bom planejamento forrageiro para que eu consiga fazer um manejo adequado dessas pastagens e colha com uma qualidade maior. E nós vamos detalhar isso na sequência. Como é que acontece a dinâmica dos nutrientes no solo? Daquilo que nós colocamos ali, disponibilizamos para o solo, 10% é aproveitado na carne e 25% no caso do leite. Né? Então, os nutrientes também são utilizados, obviamente, para a produção dos nossos produtos agropecuários. Daquilo que o ruminante colheu, 75% a 90% vai ser excretado de volta. Tá? Então, isso aqui depende muito do manejo que eu vou ter. Uma parte se perde por lixiviação, por erosão, volatilização, principalmente o nitrogênio, tem muito disso, né? Parte fica adsorvida às argilas do solo, que é o caso do fósforo aqui. Então nós temos em torno de 35% a 85% dos nutrientes perdidos nesse processo aqui. Apenas 10% a 20% são reciclados e retornam para o sistema. Tá? Quem é que maneja tudo isso aqui? Quem é que maneja esse complexo sistema de produção? Né? Porque afinal produzir leite à base de pasto não é nada fácil, é muito complexo. Quem maneja tudo isso é o quarto elemento, vamos chamá-lo assim, né? Que é quem tem massa cinzenta, que é quem deve pensar pelos demais componentes e buscar sempre o equilíbrio entre eles, para que se mantenha por um bom tempo o potencial produtivo desse sistema, dessa propriedade. Vamos lá. Como as plantas crescem? Então, esse é o primeiro questionamento. As plantas crescem observando o calendário, elas crescem contando os dias, ou elas reconhecem o calendário? Acho que não, né? As plantas só reconhecem luz, umidade e nutrientes, embora a gente use um intervalo médio para planejamento do sistema. Então, o que acontece? Nós na Epagri utilizamos como intervalo médio de planejamento 28 dias, tá? De intervalo entre pastejos. Nós temos isso convencionado, por quê? Porque tem épocas no verão em que a gente vai voltar para o mesmo piquete no intervalo menor, talvez com 20, 21 dias, ou até menos, em algumas situações. E no outono, eu vou ter situações, no outono e inverno, eu vou ter situações aí que eu vou demorar muito mais para retornar. Né? No outono, principalmente, eu posso chegar a 35 dias de intervalo entre pastejos, porque a gente tem que observar a altura de entrada. Então, a gente usa o intervalo médio de 28 dias para planejamento. Não quer dizer que a gente tem que fazer 28 dias de intervalo sempre. Né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Como é que acontece a dinâmica, então, na planta? Isso aqui é muito comum em Tifton, por exemplo, né? Acontece com todas as espécies forrageiras, mas em algumas isso acontece com uma significância maior. Então, conforme vai passando o tempo,
né, nós temos o crescimento do pasto nessa linha mais verdinha aqui. E aqui nós temos o acúmulo de forragem. A partir de um determinado ponto, o que acontece? A planta continua crescendo, mas eu tenho senescência e morte de tecidos. Então eu não vou ter um acúmulo maior de forragem se eu continuar deixando essa planta sem que o gado passe por ali. Isso é muito comum no Tifton, em todas as espécies, mas é muito mais expressivo nos Cynodons, né? Vocês devem ter reparado que os Cynodons em geral têm 8, 9, no máximo 10 folhas verdes. E a partir daí eles colocam uma folha nova na ponta e derrubam uma folha velha embaixo. Então a partir dali só tem corda crescendo ali, né? Então não vale a pena esperar muito mais. Esse outro gráfico mostra a mesma coisa. Ó. Eu tenho idade de rebrote aqui. É claro que isso aqui vai variar muito em função do clima, né? Da umidade, da temperatura. Então, eu tenho aqui o número total de folhas por perfilho e aqui eu tenho o número de folhas vivas por perfilho nessa linha contínua. Então, quer dizer, a partir deste ponto aqui, não adianta ficar esperando, né? A planta vai colocar folhas novas em cima e vai derrubar folhas velhas embaixo. E vai ficar com material morto ali, então não vale a pena esperar mais. Qual que é a importância do intervalo entre os pastejos? Né? Nós temos as curvas, chamadas curvas sigmoides de Blaser. Então, o que elas nos mostram aqui? Esse aqui seria o momento do pastejo, por exemplo. Tá? Estamos entrando depois do pastejo, então, no estado vegetativo. Vamos ter o rebrote a partir desse momento. Então, a planta vai crescer, vai acumular reservas na raiz. Esta curva aqui nos mostra como acontece o acúmulo de reservas na raiz. Então eu preciso permitir que a planta cresça novamente, né, que ela rebrote e que ela chegue numa condição boa para ser pastejada, num momento em que ela já tenha reservas energéticas suficientes armazenadas na raiz ou em algumas situações no colo da planta, né, dependendo da espécie. Eu não posso, se eu ficar voltando com os animais muito cedo aqui, eu só vou ter animais comendo rebrote, e eu não vou dar chance da planta armazenar novamente reservas energéticas, né, os carboidratos não estruturais que ela armazena para rebrotar. Isso aqui é muito mais frequente acontecer sobre pastejo em hemártria por causa dessa situação aqui, porque ela armazena a energia dela de uma maneira diferente das outras espécies. Então, numa situação assim, a gente tem que ter o cuidado sempre de permitir o rebrote da pastagem, o crescimento, o acúmulo de reserva na raiz, antes de voltar com o gado. Caso contrário, eu vou entrar numa situação de sobrepastejo e a minha pastagem vai começar a entrar em declínio. Vai começar a surgir invasoras e eu vou ter problemas para resolver lá depois. O que acontece na raiz? Olha só, quando eu tenho pastejo excessivo, eu vou sempre utilizando a reserva da raiz, usando a reserva energética, e os animais estão sempre passando aqui e eu não dou chance para essa planta rebrotar. Né? Então, no máximo em 1 ou 2 dias, o animal já está comendo o rebrote. Ela vai esgotando as reservas energéticas dela na raiz aqui e vai dando para trás, como se diz no popular, né? Se eu tiver um pastejo equilibrado, então eu vou ter sempre a raiz em uma condição boa de reserva. Por quê? Porque eu respeito esse tempo que a planta precisa para rebrotar e crescer novamente e armazenar a energia. Tá? Desconsiderem novamente os dias aqui. Isso aqui é muito variável em função do clima, né? Então vamos lá. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito essa pergunta. Por que uma vaca no sistema à base de pasto não atinge a mesma produção individual do que uma vaca fechada? Será que é por causa da qualidade da pastagem ou será que temos outros motivos envolvidos nessa situação? Nesse trabalho aqui, os autores fizeram uma avaliação da dieta num confinamento e num sistema à base de pasto. Na dieta do confinamento, a proteína bruta dava 19,1% da matéria seca.
E a digestibilidade in vitro da matéria seca aqui, 76%. Vejam no sistema à base de pasto como estava a qualidade da pastagem, da alimentação das vacas. Havia 25% de proteína bruta e 77% de digestibilidade. Então, o alimento não é o problema nessa situação. Os autores concluíram que a qualidade é melhor, inclusive, do que no sistema de confinamento que eles utilizaram para fazer essa comparação. Mas então por que a vaca não atinge a mesma produção individual? Porque não consegue consumir a quantidade necessária para que atinja essa produção. Veja o consumo no confinamento, que foi ao redor de 23,5 kg de matéria seca por dia, e o consumo no sistema baseado em pastagens foi de 19 kg de matéria seca por dia. Consequência disso, a produção individual de leite é muito maior nesses animais que estavam no confinamento, individualmente, né, falando da produção individual, do que no sistema baseado em pastagens. Mas não por causa da qualidade da alimentação, volto a frisar, por causa que essas vacas não tinham condição de comer a mesma quantidade que essas. Se comessem, com certeza estariam produzindo muito mais. Então eu não posso assumir que esses animais aqui, do sistema à base de pasto, têm 33% a menos de capacidade de produção de leite. Isso eu não posso assumir. O que eu posso dizer é que elas não tiveram condições iguais às vacas do confinamento em termos de consumo. Então, qual que é o papel do manejador, sabendo disso? É criar condições para que a vaca possa ingerir quantidades suficientes de pasto. Então, sempre no melhor ponto possível e sem prejudicar os outros componentes do sistema. Então, a palavra de ordem aqui, ou a frase, vamos dizer assim, é maximizar sempre o consumo de forragem. Isso sem prejudicar o solo, né? Sem prejudicar a planta, né? Sempre buscando equilíbrio entre os componentes do sistema. Aqui, pessoal, só para ilustrar aquilo que o Alisson já tocou brevemente na apresentação dele, a vaca ela tem uma agenda diária. Ela não vai passar o dia todo pastando e nem vai passar o dia todo ruminando, né? Aqui os momentos em que ela rumina estão na tarja preta, né? Que são as horas do dia, aqui na parte de cima. E na parte branca é onde ela vai pro pastejo, certo? Ela está se alimentando. Veja só, na primeira hora da manhã, aqui nós temos também o quanto ela consegue colher nesse momento. Em torno de 15 gramas de matéria seca por minuto. Próximo do meio-dia, mais ou menos a mesma coisa. Aí eu vou lá para o final da tarde. Olha para quanto vai o consumo aqui. Passa de 20 gramas de matéria seca por minuto. Isso aqui já me dá um indicativo de quando que a vaca come mais, né? Então isso aqui me dá uma ideia de qual pastejo eu devo priorizar, se eu quero que a vaca colha maiores quantidades. Estrategicamente isso aqui é muito importante dentro da atividade que trabalha baseada em pastagens, né? Saber que o pastejo noturno vai ter um consumo maior e preparar os piquetes para isso. Esse gráfico ele traz o comportamento de vacas em pastoreio conforme a temperatura média do dia. Se nós tivermos uma temperatura média menor do que 20 graus Celsius nessa linha pontilhada, as vacas vão passar um tempo maior pastando, independente da hora do dia, né? Nós temos 2 picos de consumo aqui, mas mesmo no meio-dia, às 2 da tarde, às 8 da noite, elas mantêm uma certa regularidade de consumo, de pastejo, né? Agora, quando eu aumento 5 graus de temperatura média, vou para 25 graus, olha o que acontece nessa linha contínua. Nós temos um pico muito grande de consumo no início da manhã, que é a partir das 6 horas da manhã. 10 horas, 10 e meia está praticamente zerando o pastoreio desses animais. E somente depois das 4 horas da tarde é que eu vou ter um novo pico de consumo aqui. Então vejam a importância que tem a temperatura para esses animais que são altamente sensíveis ao calor.
Os nossos animais que são europeus são muito sensíveis ao calor. Por isso nós temos que pensar seriamente em investir em sistemas silvopastoris, sombreamento dessas pastagens de uma maneira planejada para que não haja comprometimento da produção, da produtividade desses pastos, mas temos sim que pensar em fazer o sombreamento de pastagens. Aí eu tenho um outro questionamento aqui. Como o animal prefere pastar? Os ruminantes preferem forragem que possa ser consumida rapidamente. Isso é uma questão evolutiva do bovino, tá, pessoal? Da maneira como ele evoluiu para tentar dificultar a vida dos seus predadores, ele consome de uma maneira muito rápida, estoca tudo que pode e depois ele vai trabalhar todo aquele processo digestivo que o Alisson já detalhou ricamente na palestra da semana passada. Então eles preferem consumir forragem que possa ser consumida rapidamente, mesmo que essa decisão os obrigue a consumir uma dieta de menor qualidade. Então para a vaca, meus queridos, o que importa é encher o bucho. E quanto mais rápido, melhor. Ela não vai avaliar se aquilo está bom ou não está. É óbvio que se ela tiver opções de escolha, ela vai escolher o melhor. Agora, num primeiro momento, ela pensa em se alimentar o mais rápido possível. Esse trabalho aqui, embora tenha sido feito numa pastagem anual, ele traz algumas situações que a gente pode comparar com quando a gente pensa em sistemas de manejo. Tá? Aqui, nesta primeira barra, o milheto foi manejado com 40 centímetros de entrada e a altura de saída foi 10 centímetros. Na segunda barra aqui 40-20, na terceira entrava com 60, saía com 10, e na quarta entrava com 60, saía com 20 centímetros de altura. E esse número aqui é a massa do bocado, ou seja, quanto a vaca conseguiu colher em cada bocado que ela deu nessa pastagem. Então vejam que houve uma correlação linear aqui, foi aumentando a massa do bocado. Agora, será que ela conseguiu colher mais aqui? Ou será que ela colheu mais aqui? Em qual dos dois momentos aí vocês acreditam, nos dois sistemas de manejo aí vocês acreditam que ela consome mais? Vejam aqui o número de bocados, Então a taxa de bocados seriam quantos bocados por minuto esse animal dá. Então nesse primeiro sisteminha aqui 40-10, a vaca aumentou muito a taxa de bocados dela para tentar compensar uma possível deficiência na hora da colheita, porque veja bem, se eu trabalhar com 40 e sair com 20, eu estou sempre colhendo um extrato que é rico, vamos dizer assim, tem uma grande quantidade de perfilhos nesse extrato. Quando eu baixo para o segundo extrato abaixo dos 20, eu começo a ter uma densidade muito menor de perfilhos. Então a vaca ela tenta aumentar o número de bocados para compensar essa menor densidade de perfilhos, para que ela consiga colher a mesma quantidade no mesmo tempo. Agora, se eu trabalho só no melhor extrato, vamos dizer assim, 40-20, ela consome de uma maneira mais tranquila. Ela vai dar 35, 36 bocados por minuto em média. Então isso nos dá um indicativo de como o ruminante prefere pastar. Eu estou só levantando elementos, pessoal, não estou dando recomendação nenhuma por enquanto. Inclusive, esse pasto não é recomendado pela Epagri, A gente trabalha só com pastos perenes de verão, com sobressemeadura no inverno. Mas estou trazendo elementos aqui para mostrar para vocês como a vaca prefere pastar. Agora eu me dei o trabalho de pegar esses números aqui e calcular a colheita possível. Então, quantos quilos de matéria seca uma unidade animal consegue colher em uma hora? Na primeira situação vai colher próximo de 3 quilos. Nesta segunda situação, 2,6 kg. E aqui 3 quilos e aqui também praticamente 3 quilos. Então vejo que não é linear, não mantém essa linearidade aqui. Embora a massa por bocado tenha relação linear aqui com as alturas de manejo, a quantidade colhida não mantém essa linearidade. Por quê? Porque o animal varia a quantidade de bocados que ele dá para tentar compensar. Então,
Um segundo cálculo que eu fiz aqui seria o tempo de pastejo necessário para que essa vaca possa ingerir 3% do seu peso vivo em matéria seca. É o que a gente gostaria que os nossos animais conseguissem consumir na pastagem. 3% do seu peso vivo em matéria seca. Então, na primeira situação de manejo aqui, eu precisaria de 4 horas e meia para que esse animal consiga consumir essa quantidade. Na situação do 40-20, 5 horas e 10 minutos. Nesta terceira situação, 4 horas e meia praticamente, então bem parecido. Tem uma variação maior aqui nesse segundo sisteminha de manejo. Então, mesmo que ela tenha uma colheita maior por bocado do que aqui, com menos bocados, ela precisa ficar mais tempo lá para que ela colha a quantidade necessária. Nós vamos detalhar um pouquinho melhor essas questões mais à frente, tá? Então, o ponto de entrada, como ele deve ser? Deve ser dessa maneira que a gente está vendo nessa primeira imagem, ou deve ser dessa maneira aqui? Nenhuma das duas, né? Vamos ver o que acontece quando a gente varia o ponto de entrada, por exemplo, do Tifton 85. Tá? Aqui vocês têm a taxa de ingestão de matéria seca em gramas por minuto. E aqui nesse outro eixo, a altura da pastagem. O pico de consumo do Tifton, ele ocorre por volta dos 20 centímetros. É onde a vaca consegue colher a maior quantidade por minuto. Vocês viram que nós falamos no início, o que impede uma vaca no sistema pasto de ter a mesma produção individual de uma vaca confinada é o quanto ela consegue consumir. Então eu preciso pensar em dar condições para esse animal para que ele consuma uma quantidade maior de alimento. E aqui os animais estão me dizendo que eles conseguem colher mais alimento, aqui no caso em pastejo sobre Tifton, quando eu ofereço ele com 20, 22 centímetros de altura. Isso aqui é a altura de entrada, tá ok? Na aveia, qual que é a altura ideal de entrada? Novamente um trabalho aqui do Mesalira, o anterior também foi dele, tá? A aveia, as melhores colheitas que a vaca consegue fazer acontecem por volta dos 30 centímetros como altura de entrada. Depois nós vamos ver também as alturas de saída, mais à frente, tá? Depois dessa altura, pessoal, e também antes, nós temos taxas de ingestão muito pequenas, que não compensam, né? Que não permitem que essa vaca consiga consumir a quantidade que ela precisa consumir. Então, por isso, esse trabalho é importante para que a gente veja ali que existe uma altura em que o animal consegue colher mais, e se eu usar essa altura como referência, eu vou estar favorecendo esse animal em termos de ingestão. A hemártria também tem uma altura ideal, só que na hemártria essa relação não é tão linear assim. Eu posso trabalhar aqui ao redor de 20 até 24 centímetros. É uma altura bem bacana de se trabalhar. O azevém está aqui ao redor dos 20 centímetros. Veja a diferença entre aveia e azevém, né? O azevém, depois dos 20 centímetros, os animais já não conseguem mais colher muita coisa. Tá? Então, eu não posso esperar os 30 centímetros que eu uso lá para a aveia para trabalhar com azevém. Então, complica um pouco o meu manejo. Não quer dizer que eu não deva trabalhar com as duas culturas consorciadas, muito pelo contrário, né? A gente até recomenda. Agora tu vai ter um ciclo inicial de aveia, onde tu vai tentar trabalhar nessa altura de manejo aqui, e depois, de uma maneira um pouco mais tardia, tu vai ter o azevém ali na tua área, onde tu pode trabalhar com 20 centímetros, 25. Então isso aqui, pessoal, é para resumir que o bovino é quem manda. Ele está nos mostrando onde ele consegue colher mais. Se eu fizer uma oferta de forragem na altura adequada, eu vou ter um maior valor nutritivo. Isso já é conhecido, já é sabido de todos, né? Já é sabido por todos, perdão. Maior consumo de forragem. Então, se eu ofereço um alimento de alta qualidade, esse animal vai consumir mais. E é óbvio que eu vou ter um maior potencial de conversão em leite. Se eu ofereço um alto valor nutritivo nesse alimento, ele vai ser ingerido pelo animal e vai passar por todos aqueles processos digestivos que o Alisson detalhou na etapa passada.
para resultar em maior produção. Agora eu preciso prestar atenção em algumas situações. O sobrepastejo é uma delas e é muito comum. O que é o sobrepastejo? É o excesso de pastejo com os animais. Então qual que é o sintoma? O pasto está muito baixo. Nessa situação eu tenho menor disponibilidade de consumo, a velocidade de rebrote é menor, o declínio da pastagem é evidente, é iminente, e as invasoras começam a aparecer. Eu tenho a longevidade da pastagem comprometida numa situação dessas. Então começou a aparecer formigueiro, cupinzeiro. Abram o olho, pessoal. Abram o olho. Vocês estão sobrepastejando essa área. Excesso de gado. Excesso de lotação. No caso do subpastejo, então seria a situação contrária. Tenho pasto muito alto, tenho poucos animais para consumir. Então eu terei um menor consumo, também resulta em menor valor nutritivo, porque a pastagem passa do ponto. A densidade de prefilhos diminui. O excesso de resíduo ele serve de abrigo para as pragas, né? Principalmente cigarrinha. Tendo sombra, ela consegue se abrigar, consegue produzir a espuma para proteger as ninfas. Então é uma situação que favorece as pragas, né? E claro, se eu tenho subpastejo, eu tenho maior necessidade de roçadas, que vai me dar mais trabalho e aumentar meus custos de produção. Então, nesses dois casos, a gente deve sempre verificar a estrutura de rebanho. O meu rebanho está adequado para a minha propriedade? O número de animais, o número de vacas dentro do plantel está adequado? O número de novilhas, animais de reposição, terneiras, tem que fazer uma avaliação se isso está adequado ou se eu devo mudar alguma coisa nessa estrutura de rebanho. Tenho que avaliar meu plano forrageiro. Será que eu não fiz um plano forrageiro há muito tempo atrás e hoje a propriedade já mudou muitas condições e agora eu preciso refazer esse planejamento? Então é uma outra situação que precisa ser avaliada. E também pode ser que eu precise reavaliar a minha estratégia de manejo dos animais e das forragens. Certo? Isso aqui é sempre legal vocês poderem contar com um técnico, parceiro de vocês, para estar orientando e auxiliando nessas adequações que precisam ser feitas. Se vocês identificarem pasto muito baixo ou pasto muito alto, né, chamem um parceiro de vocês aí para trocar uma ideia e tentar solucionar esse problema. Bom, falamos das alturas de entrada e aí vem o questionamento: quando que eu vou mudar esse animal de piquete? E aí nós temos algumas frases que chamaram a atenção. Quando é que eu mudo o animal de piquete? Quando as vacas começam a conversar com as formigas, né? Isso aqui foi o relato de um produtor. Quando eu enxergar o casco dos animais, é uma outra forma daqui a pouco, né, de pensar que eu poderia usar isso como referência, será? Quando as vacas estiverem comendo as escrituras, né? Também são frases que a gente ouve, mas são frases de efeito, né? Mas que a gente tem que guardar, tem que marcar, porque a gente não quer que chegue em situações como essas aqui, tá certo? Vejam o que acontece com o aproveitamento do pasto quando eu mantenho os animais por muito tempo no piquete. Aqui no eixo X aqui nós temos o tempo em dias que essas vacas permaneceram no piquete, e nesse outro eixo nós temos aqui o aproveitamento, ou seja, eficiência de pastejo. A eficiência de utilização desse pasto cai muito. Quanto mais dias eu deixo esses animais no piquete, menos eu vou aproveitar o pasto. Com meio dia de pastejo, o aproveitamento chega perto dos 90%. Com 2 dias de pastejo já cai para 62% de aproveitamento dessa pastagem. Isso aqui já nos dá um indicativo muito forte de que eu não posso trabalhar com tempos de permanência muito grandes. Por quê? Vocês sabem que a vaca tem 5 bocas, né? Uma para comer e 4 para estragar o pasto. Então eu não devo deixar que essa vaca permaneça no piquete pastando o rebrote. Quando essa pastagem está recém-rebrotada, eu já permiti um novo pastejo. Eu vou acabar com a minha pastagem. Então o tempo de permanência é extremamente importante, né? A saída tem que ocorrer de maneira que eu não permita que esse animal
consuma os rebrotes. Esse outro trabalho também nos mostra basicamente a mesma coisa, né? Aqui ele está falando em minutos por dia de pastejo, então mesmo dentro do mesmo dia, quanto mais tempo essas vacas ficam lá, maior a taxa de ingestão de matéria seca. Quanto mais tempo elas ficam, mais vai caindo a capacidade de ingestão desses animais. Então isso é só para exemplificar que não adianta deixar os animais por muito tempo, né? Nesse outro gráfico, o mesmo autor ele mostra a permanência em dias, né? Correlacionando com esse gráfico anterior aqui, também, né? A quantidade que esse animal consegue colher, ela vai caindo muito, se esse animal ficar muito tempo no mesmo piquete. Então, se eu quero que a vaca consuma as maiores quantidades possíveis no menor espaço de tempo possível, eu não devo deixar por muito tempo na mesma área. Existe um outro critério que a Ipagre não utiliza, mas eu quis trazer aqui para a discussão porque eu acho que é um assunto, um elemento bastante importante, que eu acho que embasa muita coisa que a gente pode estar conversando e vai enriquecer a nossa discussão com certeza. Até eu gostaria que vocês fossem participando para a gente trocar umas ideias no final aqui também. Tá? Esse critério do rebaixamento aqui, ele nos diz o seguinte, ó, de acordo com essa medição que foi feita nesse trabalho aqui, a partir de 40% do rebaixamento, começa a cair a taxa de ingestão desses animais. Ou seja, se o meu pasto tinha 30 centímetros quando a vaca entrou, 4 vezes 3, 12, né? Então 12 centímetros é o que eu posso deixar ela consumir. Então 18 centímetros seria a altura de saída. Vamos exemplificar com a aveia aqui. 30 centímetros na entrada e vou sair com 18, mais ou menos. Isso não é uma recomendação do programa de pecuária de Ipagre, volto a frisar. Isso aqui é um outro critério que tem algumas pessoas na Ipagre que trabalham com esse sistema e outros autores fora da empresa também que trabalham com esse sistema. Só estou trazendo o elemento para a discussão. Tá? Mas está mostrado aqui nesse trabalho que a taxa de ingestão ela cai muito a partir desse nível de rebaixamento. Por quê? No primeiro nível eu tenho mais perfilhos, no segundo nível eu não tenho tantos perfilhos assim. Então, obviamente, a quantidade consumida vai diminuir. Um outro critério é o critério da área consumida. Então, se eu entro na área e percebo que em torno de 70% daquilo que eu ofereci já foi pastejado, né, olhando na horizontal, olhando o terreno de cima, então ali é o momento em que também vai começar a cair muito a taxa de ingestão de matéria seca por esses animais. Então também é um outro critério que poderia ser utilizado. Então nós temos aqui, olha só, num primeiro momento o animal vai passar e vai tirar o extrato superior, independente da altura que eu vou entrar, né? Eu posso estar entrando com 40, 50. Agora, cada espécie tem a sua altura recomendada, a gente vai ver isso na sequência também. E nos pastejos sequenciais, o que acontece? Ó? Eu entro com 50 aqui, ela vai pastar o primeiro extrato. Depois eu volto, ela vai pastar o segundo extrato aqui. E ela vai tirar novamente 50%. Mas esse 50% no segundo extrato não tem a mesma densidade de perfilhos do que esse 50% aqui. Então aqui nessa situação o animal já está colhendo menos. Aqui nós temos os bocados potenciais, né? É só para ilustrar isso numa figura, para vocês verem. Então a vaca vai dando os bocados nos estratos superiores e depois ela vai descendo para os estratos inferiores, onde a densidade é menor, onde eu tenho menos perfilhos. Essa figura também me mostra isso. Né? No primeiro extrato, eu tenho a altura da lâmina foliar aqui. Isso aqui basicamente é o que o animal deve consumir. Eu preciso de uma altura residual de lâminas, porque vocês lembram das premissas lá no início, né? A planta precisa do quê? Precisa de folhas para crescer. Então eu não posso deixar ela sem folha nenhuma. Então eu tenho que respeitar isso para que eu mantenha o equilíbrio entre os três componentes do sistema. Se eu rebaixar demais,
eu vou ter a bainha exposta, né? E aqui eu já não tenho mais densidade de perfil. Não adianta deixar a vaca pastando aqui, né? Não vai colher. Esse vídeo, pessoal, ele mostra uma aveia por volta de 18, 20 centímetros. Vocês sabem como o animal faz a apreensão de pasto, enrolando a língua e puxando, né? Então vejam que ali já praticamente eles estão indo para o segundo extrato. Não tem mais densidade de folha, de perfil ali. Então não vale a pena manter esse animal agora, a partir dessa altura de pastagem, nessa área, porque ele não vai conseguir colher as quantidades que ele precisa. Tá? Nesse outro vídeo que eu vou colocar aqui, foi um trabalho feito pelos colegas da Epagre, o colega Cássio, lá de Videira, onde eles fizeram um corredor de pastejo e colocaram a vaca pastar numa gigs aí com diferentes idades de rebrote, diferentes tempos de rebrote. Então ali eles colocaram aí na parte de baixo do vídeo o tempo de rebrote e a altura aproximada da pastagem. Com 15 centímetros, olha o comportamento do animal no pastejo. Agora, essa vaca chegou numa altura próxima daquela que a gente considera ideal para a entrada nessa espécie. Percebam como muda o comportamento de pastejo dessa vaca. Né? Vocês viram que no primeiro quadro ela passou deixando muita coisa para trás. Nesse segundo quadro, foi necessário inclusive acelerar o vídeo, como vocês estão podendo ver aí. Por quê? Porque a vaca leva muito mais parelho. Ela tenta consumir o máximo possível. Então, o desperdício é muito menor. Ou seja, tu vais ter um aproveitamento maior desse pasto e uma eficiência de pastejo muito maior. Né? A mesma coisa vai acontecer ali com 25 centímetros. Reparem sempre que a idade em dias, né, o tempo em dias, não nos diz muita coisa. Né? A altura sim é importante, mas o tempo em dias ali é muito variável em função do clima. Né? De como vai correndo o tempo aí com temperatura e umidade. Insolação também, né? Então, novamente, o vídeo foi acelerado aí porque a vaca levou parelhinho, olha só. Né? Então, consumindo todo o pasto que foi ofertado para ela. Então, a eficiência de consumo, a eficiência de pastejo numa situação dessas é muito melhor. Eu quero chamar a atenção de vocês agora para que vocês observem o próximo quadro. Com 35 dias e deixando essa pastagem a uma altura de 55 centímetros. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que não, né? A vaca simplesmente atropelou o pasto. Passou por cima e foi consumir o que está no ponto, que ela considera ideal. Então é esse tipo de observação que nós precisamos fazer, pessoal. Os animais nos dão indicativos do que eles preferem. Né? Ela acabou de voltar aí para o ponto ideal. Então eu acredito que o vídeo eu já posso ir parando por aqui, que o objetivo está atingido, né? Vocês viram que fora do ponto não adianta deixar essa vaca consumindo, porque ela vai desperdiçar muito mais do que aproveitar. Bom, esse outro trabalho aqui, pessoal, ele fez um comparativo entre o consumo de animais aqui, numa situação de pastoreio leve e pastoreio severo, com e sem suplementação. Então, quanto essas vacas conseguiram consumir e quanto elas produziram de leite. Tá? O detalhe é que aqui todos os animais foram, aqueles que foram suplementados, comeram 3,2 kg de concentrado por dia. Eu quero destacar a produção dos animais aqui em pastoreio leve, sem suplementação. Ou seja, não rebaixei muito a pastagem, as vacas tiveram a produção média de 23 kg por dia. Comparado ao pastoreio severo, ou seja, onde a pastagem foi mais rebaixada,
e as vacas comeram 3 quilos de ração por dia. Elas deram a mesma produção. Tá? Vou voltar a repetir aqui. Pastoreio leve, sem suplementação, os animais deram 23 litros de leite por dia. E no pastoreio severo, onde eu uso todos os extratos da pastagem, eu tive que suplementar com 3 quilos de ração por vaca por dia para conseguir atingir a mesma produção. Isso aqui também já nos diz muita coisa. Se eu utilizo todos os extratos da pastagem, obviamente que isso vai resultar em aumento de custo de produção. Essa tabelinha, pessoal, eu não vou ficar detalhando ela aqui, tá? Ela está disponível na Epagre, né, dos seus municípios. Nós temos a altura de entrada e saída para cada espécie, para Emartia, Tifton 85, Missioneira Gigante, Pioneiro, todas as espécies recomendadas pela Epagre, né? Aqui vocês não vão encontrar nenhum daqueles milagres, né? Então só as espécies que já foram testadas e que atendem aos requisitos de produtividade e qualidade, para essas espécies nós já temos aqui o sistema de manejo que a Epagre recomenda. Tá? Se nós formos, eu vou trazer aqui somente a título de informação, novamente eu tenho que pontuar que esta não é uma recomendação do programa de pecuária da Epagre, tá? Mas para quem for pensar em um sistema de manejo que não utilize todos os extratos da pastagem, pensando em colher mais qualidade, a gente tem uma segunda opção de manejo que muda um pouco as alturas de entrada, né? Você vai entrar um pouco antes e sair um pouco antes. Agora o detalhe disso aqui é que se você fizer isso, vai mudar completamente o teu planejamento, tá? O teu sistema de piquetes vai ser completamente diferente. Então, isso aqui eu só recomendo para produtores que já conhecem, já sabem manejar pasto, né, dessa maneira aqui. E aí, num sistema um pouco mais avançado, ele pode estar pensando em adotar esse outro sisteminha de manejo, que vai te permitir colher só os primeiros extratos e levar mais qualidade para a alimentação desses animais. Tá? Mas eu tenho a obrigação de deixar alguns alertas. Tá, pessoal? Não é simples trabalhar com manejo de pastagens, tá? A redução do intervalo de pastejo de 28 para 14 dias, ela mexe muito na parte física do solo. Diminui muito a macroporosidade e a porosidade total na camada superficial. Então o que acontece? Se eu adotar um sistema de manejo diferente, eu entro antes e saio antes, e daí eu vou querer girar em 10 dias. Isso não é possível, pessoal. Vocês vão detonar o solo, né? Então, sempre de maneira muito planejada, não reduzir demais o intervalo entre pastejos. Tem que ter esse cuidado, porque daqui a pouco não está mais infiltrando água no solo e você está comprometendo a produtividade da tua pastagem. Esse outro autor aqui, ele concluiu no ano passado, no trabalho que ele fez, que 25 dias de descanso foram suficientes para descompactação. Então, numa situação que já tem um solo compactado, aumentar o tempo de descanso ajuda na descompactação. Provavelmente por quê? Porque as plantas vão ter mais tempo para recuperar as reservas energéticas e vão ter um crescimento radicular maior. Mas a gente tem que ter atenção, porque, como eu já falei, vou voltar a repetir, não é simples trabalhar com o sistema de manejo de pastagens. Tá? Esses autores, eles indicaram o Tifton 85 como uma forrageira capaz de promover a descompactação. Porém, a gente não sabe em que condições de palhada esses estudos foram feitos, né? Nem esse primeiro aqui, nem esses outros aqui. E aí eu quero chamar a atenção para uma figurinha que o colega Leandro, do CEPAF, utilizou em uma palestra que ele deu, e eu já me apossei dela aqui, né? A palha é o amortecedor que não permite a compactação superficial do solo. Esse é um outro indicativo que a gente tem que lembrar sempre quando a gente for pensar em sistemas de manejo de pastagem. Eu não devo retirar tudo, de maneira nenhuma. Eu preciso deixar uma resteva para que ela sirva de amortecedor. Esse aqui é um outro engano comum, tá? Pensar que a vaca soca mais do que o trator ou que compacta mais do que o trator.
Ela compacta de maneira diferente. O trator ele distribui a energia para camadas mais profundas, né, de compactação. E a vaca ela concentra a compactação na camada superficial. Isso aqui me lembra de uma avaliação que nós fizemos na propriedade do Marlon Pickler, né? Se eu não me engano, em 2018, para o dia de campo. A gente identificou exatamente isso aqui, na camada superficial, nos primeiros 5 centímetros, uma compactação maior. E justamente nessas áreas onde eram manejados os animais. Agora eu não posso assumir aqui que a vaca compacta mais do que o trator, porque isso não é verdade. Ela compacta de uma maneira diferente. O trator também compacta a área superficial e vai muito mais para as camadas profundas, né? A compactação promovida por trator. Então imaginar que eu vou colher o pasto com a máquina agrícola para levar para o coxo, vai ser melhor para o solo, também é balela. Aí, continuando na questão dos erros aqui, se vocês verem aparecer aí grama seda, guanchuma, língua de vaca, tiririca, né, essas plantas, elas são plantas indicadoras. Elas estão falando conosco, elas estão indicando mau manejo. E nesse caso aqui, a grande maioria delas indica sobrepastejo, né? Eu tenho muitos animais. Esses são talvez, não, mesmo a língua de vaca também não posso tratar como exceção, porque ela indica compactação, mas também indica nitrogênio livre, né? Então é um solo que tem bastante matéria orgânica. Agora guanchuma, grama seda, tiririca também indica deficiência de magnésio, mas todas as plantas aí estão indicando sobrepastejo. Então aqui é uma situação em que eu preciso me antenar para corrigir essas falhas antes que eu crie um problema maior. Essa figura aqui ela mostra como acontece o processo de degradação de pastagem, tá? Então vocês têm na fase verde aqui uma fase produtiva, o manejo está bom. Depois eu passo para se eu não cuidar, eu posso passar por uma situação de manejo inadequado, quando eu aumento a lotação, tenho mais pisoteio, tenho intervalos de pastejo muito curtos, mantenho muito tempo esses animais no piquete, então eu vou caminhando para a degradação, né? E assim a gente vai avançando, né? Para a chegada de invasoras, pragas e doenças, a planta não consegue mais se nutrir direito. Então vocês tentem localizar a propriedade de vocês, as áreas de pasto de vocês aqui dentro dessa figura. Onde é que eu estou? E o que eu preciso fazer para melhorar, né? Se eu estou aqui na fase de manutenção, na parte verde, ótimo. É só continuar fazendo o dever de casa. Agora, se eu estou numa dessas outras fases aqui, eu preciso pensar e procurar auxílio para melhorar um pouco essa questão do manejo das pastagens. A questão dos excrementos de minhocas aqui, só para pontuar que eles têm muito mais nutrientes, eles saem da minhoca com 5 vezes mais N do que entraram, né? Então o solo que foi consumido pela minhoca, ele é enriquecido. Por que eu estou colocando isso? 5 vezes mais N, 2 vezes e meia mais cálcio e magnésio, 7 vezes mais fósforo e 11 vezes mais potássio. Porque eu preciso criar condições para que as minhocas apareçam novamente, tá? E uma condição primordial é que eu tenha um solo com umidade. Sem a palhada, sem o amortecedor do solo, é impossível que as minhocas voltem. Se elas voltarem, elas vão me ajudar bastante, mas eu preciso criar condições para que elas estejam ali. O rola bosta é outro companheiro nosso aí que nós temos que considerar. Porém, ele é bastante afetado pela ivermectina, né? Ele faz muito bem o trabalho de enterrar, de incorporar o esterco para nós e também interrompe aí o ciclo de vida de alguns parasitas. Vou me ater mais a essa parte aqui. O que acontece quando a gente tem os besouros ou quando a gente não tem os besouros em uma área, tá? Uma área com besouros, eu tenho menores perdas de esterco, né? Quantidade retornada ao solo é muito maior, o tempo de decomposição do esterco é menor e a quantidade de N incorporada é absurda, né? Se tem uma área com besouros, a gente tem incorporação de 380 kg de nitrogênio puro por hectare ano. Tá? Isso aqui equivale a mais de 800 kg de ureia, só para vocês terem uma ideia.
Então, às vezes, a questão de buscar criar condições de solo adequadas para que a vida se desenvolva ali vai nos ajudar muito lá na frente. As pastagens no piquete maternidade, pessoal, não podem ser adubadas excessivamente com potássio, principalmente, né? Que vai interferir aí, pode te criar problemas de pós-parto. Eu não vou ter como detalhar agora em função do tempo, tá? Essa parte do melhoramento genético aqui também, né, eu sempre deixo essa reflexão. Será que eu devo adequar o meu sistema a vacas de alta produtividade, ou eu preciso devagarinho adequar as minhas vacas a um sistema mais rentável? Isso é um questionamento que eu quero deixar, né? A gente não tem que adequar a propriedade às nossas vacas, nós temos que adequar as vacas ao sistema que a gente escolheu. A gente faz a escolha por um sistema porque ele é rentável. A gente faz a escolha com base em dados econômicos. E a partir daí os animais que vão ser adequados. Aí chegamos nessa parte final aqui, que é por que eu não devo trabalhar só com pasto. Primeiro porque eu vou trazer aqui aquela questão que o Alisson já colocou na palestra dele, que nós temos momentos, fases, em que a vaca está em balanço energético negativo. Então não tem como trabalhar só com pasto aqui. Por mais que eu dê condições dela consumir, ela não vai conseguir ingerir a quantidade de nutrientes que ela precisa para esse período aqui. Agora, tem períodos que o balanço energético é positivo e talvez a pastagem seja suficiente. É claro que aqui é uma avaliação individual por vaca, né, que eu devo fazer. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, pelo qual eu não devo trabalhar somente com pasto, é o ciclo dos pastos perenes de verão. Eu tenho no verão uma produção altíssima, no inverno baixa muito. Mesmo que eu faça sobressemeadura com azevém, aveia, trevos, eu levanto um pouco aqui essas barras, mas eu não consigo equilibrar a oferta. Perdão, deixa eu voltar aqui. Eu não consigo equilibrar a oferta dentro do ano. Eu precisaria criar uma linha reta aqui, tá? Mas eu não consigo fazer isso só com pastos, né? Por mais que eu faça sobressemeadura. Esse vazio aqui precisa ser fechado com reserva forrageira, com silagem. Eu preciso entrar com feno, quem sabe. Então as estratégias são diferentes para cada propriedade. Fazendo a sobressemeadura, como vocês estão vendo na imagem aí, a gente vai ter uma produção grande em cima dessas áreas de pasto perene de verão. Isso me permite reduzir a necessidade de alimentos conservados. Mas mesmo assim a gente tem vazios forrageiros e fases produtivas da vaca que vão exigir suplementação, tá? Esse trabalho, pessoal, ele foi feito foi feita uma simulação com vacas de 550 quilos, tá? Havia vacas com potencial de 15 litros por dia, vacas com 25 litros e uma terceira coluna que eu vou abrir depois aqui para vocês. A vaca de 15 litros consumia em torno de 14 quilos de matéria seca. Então veja só, de pasto aqui, tá? Ela conseguia consumir o quanto ela precisava, tá? Em torno de 111% das exigências de energia e 134% da necessidade de proteína, ou seja, está sobrando proteína já no organismo desse animal de 15 litros. No caso da vaca de 25, falta um pouquinho de energia, tá? Agora, se eu tiver uma vaca de 35 litros, aí a conversa já muda. Mesmo ela consumindo aqui 17 kg de matéria seca, ou seja, mais do que as outras duas vacas, somente a dieta com pasto não é suficiente. Ela tem 76% das exigências de energia atendidas e 82% de proteína metabolizável. Então, eu preciso suplementar esse animal. Não tem como ser diferente. Por mais um motivo pelo qual eu não devo trabalhar somente com pastagens. Por quê? Porque vai ter momentos em que eu posso ter uma vaca que passa de 25, 28, 30 litros no pico. E aí eu preciso suplementar. O que ele fez aqui? Ele passou a fazer uma suplementação com grão de milho e farelo de soja, né? Então, nesta situação da primeira vaca de 15 litros aqui, ela não precisaria suplementação. A vaca de 25, 2 kg de grão de milho moído
são suficientes para atender aquele déficit dela lá. E a vaca de 35 litros, essa então ela já precisa comer 4 quilos de grão de milho e mais 1 quilo de farelo de soja. Não tem muito o que inventar. Obviamente, se ela consumir as quantidades necessárias, né? Se eu der condições para esse animal pastar o quanto ele deve pastar. Agora vamos lá. Qual que é o custo total da dieta na primeira situação? 79 centavos. Para a vaca de 25 litros comendo isso aqui, vai dar 2,63 e a vaca de 35 vai para 6,69 o custo total da dieta. O custo da alimentação por litro. A vaca de 15 litros produziu um leite que me saiu a 5 centavos o litro. Estou falando somente de custo dessa dieta, não estou trazendo nenhum outro elemento aqui, tá? A vaca de 25 vai para 11 centavos o custo por litro e a vaca de maior potencial produtivo aqui vai a 19 centavos por litro. O custo relativo, então se aqui eu gastei 1, para a vaca de 25 eu vou gastar 2 vezes mais e para a vaca de 35 eu vou gastar 3 vezes mais. Isso quer dizer que a vaca de 35 é menos rentável do que a vaca de 15? Não necessariamente. Tá? Eu precisaria correr todos os outros custos de produção ainda para poder afirmar alguma coisa. Mas o montante que eu consigo juntar com essa vaca aqui é de R$25, essa intermediária é 38 e a outra 52. Tá? É o que eu consigo ter de margem aqui descontando os custos da alimentação. Agora, não estou dizendo que essa vaca de 35 é mais rentável. Por quê? Seria irresponsabilidade minha. Eu tenho que correr todos os demais custos de sanidade, os outros custos que não foram considerados ainda aqui, para poder afirmar isso no final, né? Agora, para sistema de pastejo, pessoal, o que acontece? Eu não posso trabalhar com um animal que tenha produção média anual de 35. Porque aí eu vou estar o ano inteiro desembolsando dinheiro e produzindo um leite que vai me custar 3 vezes mais. Tá? 19 centavos por litro aqui nesse caso. Eu tenho que procurar animais de potencial médio a intermediário. Tá? Da mesma forma que eu não posso pegar as vacas que eu tenho no sistema baseado em pastagens e querer confinar elas, porque não vai dar certo. Bom, pessoal, até aqui nós estávamos usando nesse exemplo os pastos de inverno. Vamos analisar os mesmos animais agora consumindo pastos de verão. Nesse caso, as 3 vacas vão precisar de suplementação energética, porque veja aqui, ó, as exigências de energia não estarão atendidas em nenhum dos casos. Tá? Agora, com relação à proteína metabolizável, também a conversa muda um pouquinho. Tá? Nós temos que a vaca de 15 litros está atendida, que a vaca de 25 também está atendida, porém a vaca de 35 é a única nesse caso aqui que precisa de suplementação proteica. Em ambos os 2 casos anteriores, aqui das vacas de 15 e 25 litros, se eu utilizar uma suplementação proteica, eu vou estar agravando aqui a sobra de proteína no organismo desse animal. E nós vamos ver na sequência um dos problemas que decorrem disso, entre vários outros que existem. Tá? Eu quero deixar também para vocês aqui uma recomendação prática com relação à suplementação energética e proteica. Eu me baseei aqui no Ribeiro Filho, é um trabalho bem atual. Quando é que eu vou fazer suplementação? Né? No caso dos pastos de inverno, eu tenho que fazer suplementação energética quando essa vaca dá mais de 25 kg de leite e suplementação proteica quando essa vaca dá mais de 30 kg de leite. Volto a frisar, se esse animal estiver consumindo no ponto ideal e a quantidade ideal de pastagens. No caso do verão, eu preciso de suplementação energética sempre e suplementação proteica acima de 25 kg de leite. Tá? No caso da proteína abaixo de 25 kg de leite, não é necessário suplementar, segundo o nosso amigo Ribeiro Filho aqui. Tá ok? Essa outra questão eu também fiquei de elucidar, de trazer algum comentário sobre isso. Por que eu não devo usar 18% de proteína bruta no inverno nas rações?
Esse trabalho ele comparou o intervalo entre o parto e uma nova concepção, né, de acordo com o nível de nitrogênio ureico no leite, tá? O nível de nitrogênio ureico no leite desse primeiro grupo aqui era menor do que 15,5%. O intervalo entre parto e concepção foi de 123 dias. Vejam que conforme você aumenta o nitrogênio ureico no leite, tu aumenta o intervalo entre o parto e uma nova concepção. Ou seja, tu vai demorar muito mais para emprenhar essas vacas novamente. Vocês lembram vocês lembram da apresentação do Alisson lá que ele falou o que acontece com o excesso da proteína que tem no organismo da vaca? Ela precisa ser eliminada de alguma forma. Então tem um gasto energético para fazer isso, então tu vai ter uma redução de produção. E além disso, tu está eliminando o componente mais caro da ração, está rasgando dinheiro. Tá? A vaca vai fazer isso por onde? Pela urina e pelo leite. O nitrogênio ureico no leite, ele tem que estar ao redor de 9 a 12. Tá? Tem que estar dentro dessa faixa. Se passar de 12, até 15 é aceitável. Tá? Acima de 15 tem que se antenar. Porque já vão começar os problemas de repetição de cio. Por quê? O excesso de nitrogênio ele vai alterar o pH uterino. Então o embrião ele não consegue se fixar na parede do útero. Então essa vaca vai voltar a ciclar novamente em 21 dias. Então tu perdeu essa inseminação e vai ter que esperar a próxima. Então o nitrogênio ureico no leite ele aparece na nota de vocês. Eu não diria que aquele é uma referência que a gente possa confiar, mas é um indicativo importante que a gente pode observar uma vez por mês ali para ver como é que está. Se está muito alto, tem que fazer o ajuste da dieta reduzindo a proteína, né, na dieta da vaca. Então a mensagem final é cuidado com a substituição, né? Vocês viram que quando nós falamos naquele primeiro momento de alimentos economicamente eficientes, eu tenho alimentos mais caros e eu tenho alimentos mais baratos. Cabe a mim criar condições da vaca consumir os alimentos mais baratos para que eu reduza meu custo. Se eu oferecer alimentos conservados em demasia no coxo, esse animal vai deixar de pastar, porque é mais fácil para ele. Então tomem cuidado com a substituição. Não troquem alimento barato por alimento caro. Tenham esse cuidado. Porque dormir bem, afinal, né, não tem preço. Então dessa forma, pessoal, eu encerro aqui a apresentação. Fico à disposição de vocês para dúvidas, questionamentos. Gostaria novamente de agradecer a atenção de vocês. Peço desculpas, excedi um pouco o tempo. E fico à disposição para esclarecimentos, também para colocações de vocês, caso queiram contribuir com opiniões, também serão bem-vindas. Então eu devolvo aí para a coordenação do Alisson e da Daniele para a gente dar sequência então na conversa. Obrigado.